Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Que bênção é podermos estarmos mais uma vez em escola bíblica dominical para estudarmos a palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família e que Deus ilumine a nossa mente para podermos entender aquilo que Ele nos deixou na sua santa palavra. Eu queria ler com você Mateus 24. Mateus 24, a partir do primeiro versículo, diz o seguinte: Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele seus discípulos para lhe mostrar a construção do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, em particular. Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinais haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane. Porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário que assim aconteça. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Senhor nosso Deus, te damos graças, Senhor, por este momento de estudo bíblico. Que o Senhor abençoe, Senhor, a nossa caminhada de fé. Ilumina, Senhor, a nossa mente e coração, para que o teu Santo Espírito, Senhor, nos mostre a tua palavra, aquilo que o Senhor quer nos ensinar, em nome de Jesus. Estamos estudando na nossa escola bíblica dominical sobre fatos contemporâneos, sobre assuntos da nossa contemporaneidade, do nosso tempo, da nossa perspectiva. E uma das coisas que o autor desse livro, que é o John Stott, que nós estamos estudando, chegando no capítulo 4 agora, que ele aborda, que ele nos traz para a discussão, é para falarmos sobre guerra e paz. Guerra é algo que desde Jesus, ou desde que nós ouvimos falar de humanidade, guerras elas sempre existiram. Mas neste texto que nós lemos de Mateus 24, Jesus diz que nós vamos ouvir falar de guerras, rumores de guerras, mas ainda não é o fim. E, meus irmãos, nós podemos, olhando para trás da história da humanidade, a gente vê tantas guerras em tantos cantos do mundo, em tantas realidades do mundo, que parece que a guerra está sempre presente, ano a ano conosco. E agora nós temos várias guerras acontecendo pelo mundo. E qual é a perspectiva cristã? Como que o cristão deve olhar para a guerra? E quem nos ajudará a ter uma percepção sobre a guerra é Santo Agostinho, porque ele escreve, ele trata da guerra, ele mostra que tem alguns aspectos da guerra que cabe ao cristão refletir e cabe ao cristão se envolver. Então, pedindo ajuda para Santo Agostinho e nos apresentado por John Stott, nós iremos olhar para a guerra por essa perspectiva cristã. A guerra é uma realidade que nunca abandonou a humanidade. Vivemos tempos de paz, mas nunca paz em todos os quatro cantos da terra. Quer dizer, a guerra ela sempre está acontecendo em algum ponto da terra, está acontecendo guerra. E a guerra ela acontece por vários motivos, né? As guerras modernas não são mais tanto por ideologias, mas são guerras culturais. Choques entre civilizações são a maior ameaça à paz mundial. Então, essa visão, quem nos traz, quem nos apresenta é o John Stott. Lembrando que esse livro ele foi escrito em meados da década de 80. Então, de lá para cá já se passaram alguns anos e talvez as perspectivas aí, o que movimenta, né, os fatores da guerra, pode ter mudado de perspectiva, mas ainda assim, choques culturais ainda é algo que movimenta assim esse mundo de guerra. E aí ele nos apresenta, John Stott nos apresenta aqui uma frase dizendo: alguns cristãos acreditam que a guerra possa ser defendida como o menor dos males, mas jamais deve ser vista pela mente cristã
como mais do que uma necessidade dolorosa num mundo caído. Veja que existe cristãos que acreditam que a guerra é a solução ou a única solução. Mas o que John Stott está dizendo é que essa guerra não pode deixar de ter a perspectiva, né, de que ela é uma solução para um mundo caído, para um mundo que não é mais aquilo que Deus planejou para ele, né? Deus planejou um mundo, mas lá no Éden o homem escolheu um outro caminho. E aí o homem caiu, houve a queda, e como resultado, né, também as guerras são frutos dessa queda do homem. Há três coisas que apavoram a humanidade quando o assunto é a guerra. A primeira das coisas é armas nucleares, a segunda, armas químicas e a terceira, armas biológicas. Veja, quando se trata de armas, existe um tipo de armamento que é um armamento totalmente destruidor total. Então, as armas nucleares, químicas e biológicas, elas são o temor, o pavor da sociedade moderna. Em certo grau, maior ou menor, a humanidade já experimentou o efeito de todas essas armas. E elas constituem o que mais de terrível foi produzido pelo ser humano. Veja que nós estamos saindo aí, né, de uma pandemia que tocou o mundo todo mundo foi abalado de uma forma ou outra por ela, todas as famílias sofreram e a gente sentiu na pele mesmo, nós passamos por isso, o que é ter essa biologia tocada, né? Então, quem infelizmente pegou aí o vírus, né, ou teve alguém que veio a falecer por conta dessa pandemia, sabe da letalidade que é a questão biológica. Não estou falando aqui que o vírus veio, né, de uma arma biológica, mas sim que é uma experiência que nós já temos e isso tem colocado medo no coração dos homens modernos, né? Armas biológicas. Uma guerra poderá até ter um objetivo justo. Veja aqui o que o autor está nos trazendo, que uma guerra até pode ter um objetivo justo. No entanto, se essas armas forem usadas, não haverá uma perspectiva de alcançar o objetivo. Então, mesmo que uma guerra tenha um objetivo justo, por exemplo, estar defendendo alguém mais fraco, estar defendendo, um país foi atacado, ele está se defendendo, então se nessa defesa ele usar uma dessas três armas, o objetivo da justiça cai por terra. Por quê? Porque muita gente inocente vai morrer. Assim, a nossa primeira afirmação como cristãos, diante da perspectiva da guerra, ou diante do tema guerra, a nossa primeira afirmação é que condenamos o uso de armas nucleares, químicas e biológicas. E o autor do livro ele vai entrar numa discussão profunda até sobre a questão do desarmamento, né? E é algo muito delicado para se falar, para se conversar, porque tem várias ramificações de pensamento. Mas o autor apresenta ao final da sua proposta a visão de que, não porque seja difícil, que nós não devemos buscar o fim desse tipo de armas para a humanidade, né? Uma guerra, ele nos aponta também, uma guerra com o uso dessas armas jamais seria uma guerra justa, jamais poderia ser uma guerra vencida e assim jamais poderia ser uma guerra travada. Então, se o ser humano numa guerra usar dessas armas, ela nunca será uma guerra justa. Algumas questões levantadas com relação à guerra. Os cristãos não concordam em tudo que se refere à guerra. Então, quando o pensamento sobre uma guerra é levantada, não há um acordo comum entre os cristãos, né? Todos eles concordam com esse tema, com essa temática, né? Os cristãos afirmam que o caráter do reino de Deus é de justiça e de paz. E é verdade, Jesus nos chama, o evangelho todo, o sermão do monte, nos chama a um reino de justiça e paz, a sermos, né, aqueles que declaram a paz, aqueles que vão em busca da justiça e da paz, né? Somos esses que isso buscam. Os cristãos são chamados para ter fome de justiça, busca a paz,
conter a vingança, né? Nós precisamos conter isso e precisamos amar os nossos inimigos. Jesus nos ensina isso, né? Amar aqueles que nos perseguem. Então, como que nós podemos ter uma posição cristã diante da guerra? E aqui o autor Stott nos apresenta aquilo que Agostinho, e o que os católicos chamam de Santo Agostinho, né, nos trouxe sobre a reflexão da guerra. E ele foi um dos teólogos que ao longo da história cristã mais pensou sobre a guerra, e tudo que ele pensou, outros teólogos na frente dele endossaram, como Tomás de Aquino e os próprios protestantes aí do século XVI, XVII, muitos deles endossaram o que Agostinho falou. E Agostinho nos fala o seguinte, e ele consolidou esse pensamento da guerra justa. Ele trouxe esse pensamento da guerra justa e consolidou isso na cristandade. Para que uma guerra seja justa, ela deve se expressar em 7 condições que precisam ser cumpridas. Então, para Agostinho, a guerra ela pode ser justa desde que ela tenha pelo menos essas características. A primeira característica, uma declaração formal. Então, para Agostinho, a guerra tem que ser declarada e de uma forma formal. Por quê? Porque quem declara a guerra são instituições maiores do que a individualidade. Eu não posso declarar guerra pela minha comunidade, eu não posso declarar guerra pela minha cidade ou pelo meu país. Então, a declaração formal de guerra deve ser de nação para nação, reino para com reino. Tem que ser uma declaração, algo realmente formal. A segunda coisa que Agostinho fala, que precisa, né, para que uma guerra seja considerada uma guerra justa, ela precisa ser o último recurso. Quer dizer, depois de gastarem-se todos os recursos, não tem mais jeito, então sim, parte-se para a guerra. A causa da guerra, ela precisa ser justa. Então, precisa ser justa a causa da guerra. A intenção precisa ser correta. Os meios proporcionais. Imunidade aos não combatentes, quer dizer, os civis. Os civis devem ter imunidade, eles não são exércitos que vão batalhar, eles precisam ser protegidos. E para que a guerra seja justa, em última instância, em 7º lugar, expectativas sensatas. Quer dizer, se vamos para a guerra, se vamos pensar em uma guerra, nós precisamos colocar limites e até estabelecermos prazo, fim de guerra, a gente não pode guerrear eternamente. Como o cristão pode julgar se uma guerra é justa ou não? Então, pelo menos 4 pontos também Agostinho, na apresentação da sua ideia de guerra justa, ele aponta. Como que uma guerra pode ser justa? Como que uma guerra pode ser declarada justa? Como que o cristão pode pensar em justiça em uma guerra? E ele fala o seguinte, a primeira característica, sua causa precisa ser justa, ser defensiva e não ofensiva, deve garantir a justiça ou remediar a injustiça, proteger os inocentes, defender direitos humanos. Só pode ocorrer como último recurso e somente depois de uma declaração formal por uma autoridade legítima, nunca por grupos ou indivíduos. E assim, a intenção precisa ser tal justa como a causa. Não pode haver ódio, animosidade, nem sede de vingança. Há uma espécie de honra na guerra justa, pensada assim por Agostinho. Segunda característica, seus meios precisam ser controlados. Quer dizer, a guerra não pode ser vale tudo. Não, tem que ter meios controlados. Não deve haver violência arbitrária, desmedida e desnecessária. A guerra deve ser entendida como o menor dos males. Quer dizer, só vamos partir para a guerra. Ela só vai ser uma guerra justa se ela for o menor dos males. Quer dizer, apesar de ser um mal intenso, ele ainda é menor do que viria a ser sem ela. Então aí ela é considerada uma guerra justa e a guerra será direcionada a combatentes inimigos, a alvos militares. Civis devem gozar de imunidade e distinção, deve ser preservada e a morte de civis precisa ser ilegal. Veja como Agostinho vai pontuando vários pontos na hora que nós pensarmos o que seria uma guerra justa, né? Numa guerra justa, seu resultado deve ser previsível. Deve ser
previsto as perdas na batalha, perspectiva calculada de vitória. Ir à guerra sem essa perspectiva é imprudência, risco de arriscar vidas inocentes sem risco de esperança pela causa pela qual morreram. Quer dizer, você não pode colocar no coração de um homem ir para a guerra sem ele ter esperança de voltar. Ele tem que ter esperança de que a guerra vai acabar, ele tem que ter esperança de que vai voltar para casa. No conceito de Agostinho, uma guerra justa é aquela travada por uma causa justa, com meios controlados e uma expectativa sensata de sucesso. É muito interessante nós pensarmos sobre guerra quando você tem todas essas perspectivas de guerra justa e você assiste o filme O Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis, todas essas perspectivas da guerra estão entranhadas ali nos seus personagens e nos combates que eles vão tendo com o vilão da saga, com o vilão da história. Muito interessante ter essa perspectiva olhando ali para o Senhor dos Anéis, o filme, né? O Senhor dos Anéis, ou mesmo o livro, que é muito melhor do que o filme. Agora, essa tradição da guerra justa, defendida por Agostinho, depois por Tomás de Aquino e por tantos protestantes, que há um aspecto de justiça na guerra, e olhando por todos esses aspectos, então, aquele que é ofendido até pode se lançar a ela. Ela tem base bíblica? Ela tem base bíblica. Existem textos que apontam ali que realmente o cristão pode se lançar a uma guerra justa, pode pegar em armas. E aí, alguns autores, inclusive o próprio Agostinho, ele vai olhar para os textos do Antigo Testamento, onde Deus levanta povos, inclusive Israel, para fazer justiça, para levar a justiça de Deus à terra. Digamos assim, restringindo o mal. Né? Então Deus usa povos, Deus usa guerras, Deus usa batalha para restringir, para apartar o mal, para amenizar os efeitos do mal numa sociedade, num país, num estado. Então Agostinho olha para aqueles textos do Velho Testamento, como ele também olha para os textos de Paulo, em especial Romanos, capítulo 12, Romanos capítulo 13, onde vai falar ali da autoridade, de que a autoridade é de Deus, é constituída por Deus para reter o mal, né, para julgar e tudo mais. O Estado como sendo um instrumento de Deus para coibir o mal, é assim que Agostinho enxerga, né, a questão de Romanos 13, e que os cristãos devem se envolver sim na vida pública como ministros de Deus. A comunidade cristã não deve se isolar da comunidade secular, mas buscar acessá-la para Cristo. Devemos nos portar favoráveis a um tipo de guerra justa, então. E aí aqui o autor ele busca, já que temos base bíblica apontada por Agostinho, John Stott diz assim, então nós precisamos nos envolver, se olhamos para a guerra e a guerra é justa, nós precisamos nos envolver com ela. E aqui é uma discussão que cabe em classe de aula, que cabe, quem sabe, com você, com outra pessoa, e não cabe num vídeo, né? Mas John Stott, nesse apontamento, ele chama para uma discussão. Será que o cristão ele deve, então, estar se envolvendo quando ele vê que as causas da guerra são justas? E ele pede para discutir essa temática, então. Você pode ler o texto aí de Romanos 12, Romanos 13, capítulo 13, onde fala aí esses pontos que John Stott pontua como bíblicos, né? Os textos bíblicos se complementam. Então, capítulo 12, capítulo 13, eles se complementam quando eles vão tratar de assuntos relacionados à guerra, à violência e como o cristão deve se portar. Os cristãos podem ser indivíduos privados e oficiais do Estado. John Stott então vai dizer que eu e você temos uma vida privada, mas eu e você também podemos ser instrumentos do Estado, né? E quando somos instrumentos do Estado, na mão do Estado, somos instrumentos também pela autoridade que Deus dá ao Estado, né? E o Estado nos transfere essa autoridade, somos assim também instrumentos de Deus para agir reprimindo o mal. Agora, como indivíduos, eu e você como indivíduos, jamais devemos exercer vingança pessoal ou retribuir mal por mal, mas abençoar os nossos perseguidores,
servir a nossos inimigos e vencer o bem, e vencer o mal com o bem. Né? É aquilo que Jesus ensina no Novo Testamento, no Sermão do Monte, né? Vire o seu rosto, dê a sua capa, se alguém, né, vir até você, dê a capa, né? Ore pelos seus inimigos, né? Quer dizer, você como indivíduo público, como uma pessoa na vida privada, é isso que você deve fazer. No entanto, se você for um funcionário do Estado, se você for um combatente, se você for um soldado, se você for um policial, se você for um agente do Estado, como que você deve agir? Então, se somos agentes do Estado, estamos ali para servir ao Estado, que é um instrumento de Deus também. E aí, como agentes do Estado, como agentes de Deus, John Stott, no seu livro, aponta que a vingança pertence a Deus, a ira pertence a Deus, e ele usa então os meios legais do Estado para então ir contra o mal, para julgar o mal e para fazer justiça. Então você como agente da lei, você como agente do Estado, você é um instrumento de Deus, que Deus usa sim para ir contra o mal que está na sociedade. John Stott depois ele entra num terceiro ponto no seu estudo, que ele vai falar sobre pacifistas ou pacificadores. Será que Deus nos chama para sermos pacifistas ou para sermos pacificadores? Veja bem, os pacifistas nunca se envolverão em conflitos por amor à paz. Os pacifistas, eles nunca se envolverão em conflitos por amor à paz. Já os pacificadores, se preciso for, se envolverão em conflitos por amor à paz. Os pacificadores se envolverão, se preciso for, em conflitos por amor à paz. Jesus nos chama a sermos pacificadores. Ele falou de guerras e rumores de guerras, mas a característica dos filhos de Deus é a busca pela paz. Busca pela paz. É isso que eu e você devemos fazer. Como pacificador, Deus trouxe a paz através de Cristo Jesus e hoje nós temos paz com Deus. O meu coração, o seu coração, a nossa vida, nós temos paz com Deus por Cristo Jesus. No entanto, Jesus, quando veio, ele sofreu, morreu, foi perseguido. Ele não teve paz na terra para nos dar a paz. Então, ele foi um pacificador entre Deus e os homens. No entanto, ele sofreu e sofreu muito, sofreu perseguições para nos trazer a paz. E nós não podemos alegarmos que somos filhos de Deus se não nos empenharmos em sermos pacificadores, assim como Cristo o foi. Os pacificadores, então, precisam, em primeiro lugar, recuperar a moral, nos diz John Stott, em duas áreas. A banalização. Ignoramos muitas vezes os problemas do mundo. Somos passíveis a eles e não queremos nos envolver. Então, banalizamos as coisas que nos cercam. Somos pessimistas quanto ao futuro e nos rendemos à impotência. Indiferença e pessimismo são inapropriados aos crentes em Cristo. Somos chamados a nos envolvermos em nossa cultura contemporânea. O mundo precisa de pacificadores militantes. Então nós precisamos, né, não usarmos de banalização para aquelas coisas que nos cercam e nós não podemos ser pessimistas. Devemos ser pacificadores militantes. Em segundo lugar, precisamos recuperar, como pacificadores, nós precisamos recuperar o lugar da oração. Orar não é irrelevante e nem pietista. Precisamos orar por nossos inimigos e todos que exercem autoridade sobre nós. Precisamos levar a sério nosso tempo de oração pública. Jesus falou que nós devemos orar por nossos inimigos. Devemos orar por quem nos governa, quem exerce autoridade sobre nós. Nós não devemos olhar com desdém para a oração, mas nós devemos nos envolver com a oração, pedindo a paz de Deus. Senhor, que venha a tua paz, que a tua paz reine sobre o nosso trabalho, a nossa igreja, o nosso estado, o nosso país, o mundo.
Precisamos dar o exemplo também. Então, como pacificadores, precisamos não apenas desejar a paz, querer a paz, ter intenção da paz. Nós precisamos dar o exemplo como comunidade de paz. Somos chamados para, além de pregar a paz, viver a paz. Somos como a igreja, o sinal do reino de Deus entre os homens. Precisamos mostrar a paz que reina entre nós. Precisamos ser a comunidade reconciliada que Deus espera. E assim mostramos a paz que reina sobre nós, que reina em nós, mostramos essa paz ao mundo. Nós precisamos, como pacificadores, reconstruir a confiança. Precisamos trabalhar contra o medo, ajudar como igreja, nossa comunidade na construção da confiança. Veja que muitas pessoas na comunidade não têm mais confiança sobre o dia de amanhã. Precisamos construir esta confiança, criando espaços para diversas culturas convergirem e interagirem umas com as outras, tendo esperança e confiança no amanhã. Precisamos, como promotores da paz, promover, como agentes pacificadores, o debate público da paz. Precisamos falar de paz, precisamos buscar a paz, precisamos promover a paz, precisamos que o nosso ambiente seja um ambiente onde o tema da paz esteja constantemente sendo levantado para debate. Cada cristão é chamado a ser um pacificador. As bem-aventuranças não são um conjunto de opções. Você não pode escolher ser misericordioso, escolher ser manso, escolher ser humilde ou escolher ser pacificador. Todas elas juntas, todas essas características juntas são características do membro que é do reino de Deus. Assim você não é apenas um ser que é manso, que é humilde, que é pacificador, mas você deve ter todas as características, ou buscar todas essas características, pois você é um daqueles escolhidos pelo Senhor para morar com Ele. Você é membro do reino de Deus, está aqui e precisa refletir a graça do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus estenda a sua mão sobre a sua vida, em nome de Jesus.